O pecado original da primeira queda do homem e da mulher. Gênesis capítulo 3, nós vamos ler o capítulo todo. Olha o que diz a palavra de Deus. Ora, a serpente era o mais de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu a árvore, parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento. Tomou do seu fruto, comeu, e deu a seu marido, que comeu também. Versículo 7. Os olhos dos homens, dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhes disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isto, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Não se deve, pois, permitir que ele também coma do fruto da árvore da vida e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo da qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Amém. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra, porque o Senhor cuida de nós, porque o Senhor nos alimenta por meio dela, e nós, ó Deus, somos satisfeitos por todo o bem que o Senhor
tem realizado em nós e através de nós. Por isso pedimos que mais uma vez a tua palavra seja viva, eficaz e penetre, Deus, no mais profundo do nosso ser, a fim de que possamos viver e continuar vivendo para a sua glória. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Muito bem, esse é um tema difícil, um tema que poucas pessoas querem ouvir, porque trata de algo que, sem Jesus, principalmente, nós amamos demais, que é o pecado. Nós nascemos, a palavra de Deus vai dizer, totalmente corrompidos por causa do pecado. E porque nascemos totalmente corrompidos pelo pecado, lembra daquele versículo do salmista Davi que vai dizer que em pecado, eu nasci, em pecado me concebeu a minha mãe. Então ele nasce em pecado, ele nasce depravado. A gente tem várias referências, a gente vai ver bastante disso hoje aqui, de que o homem ele nasce então escravo, a sua vontade nasce escrava do pecado. E se Adão tinha o livre arbítrio para escolher entre o pecado e o não pecado, se ele tinha livre arbítrio para escolher viver ou morrer, nós agora, a nossa vontade nasce escrava do pecado por causa do nosso primeiro pai, Adão, a nossa primeira mãe, Eva. E Adão e Eva, então, ali no jardim do Éden, representavam toda a humanidade que viria depois dele. Na teologia nós chamamos de cabeça federativa, nome esquisito, para dizer que Adão, ele representava toda a humanidade. Alguém poderia dizer, poxa, mas no lugar de Adão eu faria melhor. Não faria. Na verdade, quando Deus cria Adão e depois Deus cria Eva, ele cria o homem, a mulher e toda a criação boa. A gente pregou sobre isso, no domingo passado, falando um pouquinho a respeito de criação no domingo à noite. Então ele cria tudo bom, Deus não cria nada mal. O pecado, na verdade, é oposição a Deus ou ausência de Deus, onde nós contrariamos a vontade santa de um Deus que é 3 vezes santo. Então, no lugar dele, qualquer um de nós faria pior do que ele fez. Adão é, por assim dizer, a melhor criação possível. Nenhum outro no lugar dele faria melhor do que ele. Isso nos mostra que o plano de Deus, o plano eterno de Deus, sempre foi esse. Deus não tem um plano B. O plano dele sempre foi que Jesus Cristo viria e assumiria a culpa pelo pecado daqueles que creriam nele. Ou, para ser mais preciso, para aqueles que o Pai daria a ele. Então nós sabemos disso, nascemos em pecado. E essa doutrina, a doutrina do pecado, a doutrina da queda, que é uma doutrina muito importante, ela por vezes mexe com a gente. Não é agradável aos nossos olhos ou aos nossos ouvidos, mas ela é tão importante como, por exemplo, a doutrina da salvação, da redenção, da justificação, da glorificação, da santificação, da bendição, da bem-aventurança. É tão importante quanto. Em nada ela fica inferior a essas doutrinas, exatamente pelo fato de que a maneira pela qual eu olho para ela vai reverberar em tudo o que eu vou fazer na minha vida. Se eu olho para a queda, para a doutrina do pecado, com um olhar assim meio eufemista, aí o irmão fala, mas o que é isso, pastor? Um olhar assim meio romântico, como se a gente não fosse tão mal assim, ou como se o pecado, na verdade, fosse apenas um problema e não o problema, então a gente vai ter sérios problemas. Problemas na cultura, problemas na sociedade, problemas na criação de filhos, problemas na política, problemas na educação, problemas em tudo. Nós precisamos olhar com muita seriedade. Uma boa ilustração a respeito das principais doutrinas bíblicas é aquele amontoado de latas. Na minha infância, eu fazia coleção de latas. Uma certa vez eu virei sócio de um amigo meu e eu tinha muitas latinhas, sabe? Latinha de cerveja, de refrigerante. Eu tinha muita latinha, era muita mesmo. Acho que eu tinha umas 1000 latinhas, aquelas especiais, antigas. Eu tinha latinha de tudo quanto é tipo.
E aí eu fiquei sócio de um amigo meu. Um amigo meu, a gente levou tudo para casa dele, porque era muito, a gente juntou as latinhas, ele amassou tudo e vendeu. Eu nunca esqueci disso daí, né? Meu amigo Wanderson, eu vou pegar ele um dia, vou me vingar. Aí tá vendo? O pecado. A gente é vingador, né? Mas a ilustração da latinha é que você vai colocando uma latinha e vai empilhando elas, forma-se uma pirâmide, não é isso? Forma uma pirâmide grande, assim, as latinhas. E se você vir e tirar uma latinha ali da ponta, o que vai acontecer? Vai perder todo o equilíbrio. As doutrinas bíblicas, essas que nós estamos expondo, essas 13 doutrinas principais da nossa confissão de fé que nós vamos expor aqui, elas são essas latinhas da base. E a doutrina da queda e do pecado é uma delas. Se você remover, o que vai acontecer é que todo o seu castelo lindo e maravilhoso vai ser destruído. E ainda vai vir alguém amassar e vender depois. Vai te vender. Então você precisa se apegar a principais doutrinas bíblicas com firmeza, e não só firmeza, mas também com clareza. Você precisa olhar para elas com muita clareza. E essa doutrina, então, é muito importante porque ela vai trazer esta ideia, primeiro, de representatividade. A gente leu aqui na confissão de fé. Então, Adão, ele representa toda a humanidade quando ele peca. Ele tinha livre-arbítrio, né? Livre-árbitro. Ele poderia agir sem nenhuma influência. A decisão que ele toma, a decisão que Eva toma, é uma decisão livre. Eles tinham a opção de permanecer no estado de graça que Deus havia os colocado, ou de cair. E eles decidem de maneira livre pecar. Já todos aqueles, e a partir deles, todos aqueles que nascem, já nascem com a sua vontade escrava do pecado. Então, a partir de agora, o que o homem tem é aquilo que nós chamamos por livre agência. O homem tem liberdade, o homem até peca livremente, mas todas as suas decisões agora se tornaram escravas do pecado. Então o homem não tem mais aquele livre árbitro. Agora toda decisão que ele toma escrava dessa natureza pela qual ele nasce, por causa do pecado original de Adão e Eva. Então a sua vontade, ela já não pode mais agir sem árbitro, sem influência, ela é escrava. O homem perdeu a capacidade de voltar-se a Deus, perdeu a capacidade de olhar para Deus e entender a graça de Deus. A palavra de Deus então vai nos ensinar que só há um caminho, só há uma verdade pela qual o homem pode de novo se conectar com Deus. E este caminho, essa verdade é Jesus Cristo. Mas o homem pode ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse sem a ação poderosa do Espírito Santo abrindo o seu entendimento, será apenas um livro de histórias. A verdade é que nós temos que agradecer demais a pessoa do Espírito Santo, porque é Ele quem convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. Se não, irmãos, vamos dar uma olhada então para esse texto aqui. Se não, vejamos, capítulo 3. Nós vamos começar ali no versículo 8, olhando o efeito que este pecado original causou em todos os homens. O versículo 8 vai dizer: ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia entre as árvores do jardim. Acho que eu pulei aqui. Quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. A ação de Adão, a decisão de Adão de se esconder de Deus nos mostra que houve uma ruptura em seu relacionamento com Deus. Se antes, na viração do dia, o homem ficava ali desejoso de encontrar-se com Deus, uma das cenas mais emocionantes ali do começo daquela novela, né, que estão colocando aí, de Gênesis, eu não sei quantos aqui estão assistindo, mas essa cena em especial é uma cena assim que para mim é chocante. É a cena em que ali, né, lógico que é uma novela, né, a gente não pode esquecer disso, o estilo literário ali é novela, então não é fiel à Sagrada Escritura como deveria, mas aquela cena é uma cena chocante.
A cena em que Adão se prostra ali, tem um abismo diante dele, ele está vendo toda a natureza, e ele canta, que saudade, Senhor, eu tenho. Imagina se você fosse milionário e de repente voltasse para a pobreza. Adão era muito mais que milionário, Deus o visitava na viração do dia. O que está acontecendo aqui com Adão é aquilo que nós chamamos de queda teológica. Há uma ruptura do relacionamento de Deus com Adão, de Adão com Deus. O homem decide se rebelar contra Deus, usando o seu livre-arbítrio, usando o seu livre-árbitro. Ele toma a pior de todas as decisões. E qual é a pior de todas as decisões? É essa queda teológica que afeta todas as dimensões da criação. Adão se esconde de Deus. Quando a pessoa nasce, o homem, a mulher nasce, ele já nasce dessa maneira, ele já procura se esconder de Deus. A sua natureza pecaminosa grita. Uma ilustração boa é quando você pega um bebê, né? A gente tem um aí, o Mateuzinho, e vai amamentar o bebê. Se ele tiver com muita fome, ele vai morder ali o seio da mãe. Eu quero mais, me dá aqui, e vai machucar a mãe. Isso já mostra a natureza pecaminosa de um bebê. Que coisa incrível e terrível ao mesmo tempo. Então nós nascemos assim nessa ruptura com Deus, alienados de Deus, como lemos na confissão de fé. Alienados de Deus, afastados de Deus. E agora, tudo que decidimos livremente, decidimos conforme a nossa natureza da qual nós somos escravos. Então, se eu não tenho mais o livre-arbítrio, de outro lado, eu decido livremente pelo meio do qual eu estou ou sou escravo, que é o meu pecado. De maneira que Deus não é responsável pelo pecado, mas Deus não foi pego de surpresa quando o pecado aconteceu. Então essa dimensão cósmica do pecado, a queda teológica, afetou não só Adão e Eva, mas afetou a nós também. Versículo 9, acompanhe comigo. Versículo 9 vai dizer assim: mas o Senhor Deus chamou o homem, você percebe? É sempre Deus. O homem escondido da presença de Deus, o homem se rebelou com Deus, o homem com vergonha do seu pecado, temendo a Deus, o homem se esconde, Deus vai ao encontro do homem. A partir do pecado, o homem se torna errante sobre a terra. A partir de agora, o homem só quer se esconder de Deus, o homem se rebelou contra Deus, e vai dizer assim: mas o Senhor, versículo 9, chamou o homem e perguntou: onde está você? Por acaso, querido irmão, querida irmã, Deus não sabia onde Adão e Eva estavam? Sabia. Por acaso, querido irmão e querida irmã, um dos atributos que eu mais amo em Deus não é a imensidão, Ele não está em todos os lugares. A gente sabe disso, não há um lugar sequer, como alguém disse no passado, invisível ou visível, na coisa criada, onde Deus não esteja e possa dizer: isto é meu, é dele. Ele sabia onde o homem estava, mas o que ele está buscando ali é um relacionamento pessoal, é restaurar o relacionamento quebrado. Enquanto o homem foge, Deus o busca. Versículo 10. E ele respondeu: ouvi teus passos. Que coisa maravilhosa, né? Deus, ele vinha ao encontro do homem e se manifestava de uma maneira que o homem pudesse entender, ver e ouvir. Ele ouve os passos no jardim e fica com medo. Fica com medo. O que acontece aqui com Adão e com Eva é aquilo que nós entendemos como a dimensão psicológica. O pecado não afeta simplesmente, não traz simplesmente uma ruptura entre o meu relacionamento com Deus, mas ele afeta o meu ser interior, ele afeta o meu psicológico. Adão teve medo. Acaso Deus não é bom? Acaso Deus não é santo? Deus não é justo? Por que Adão teve medo? Porque ele teve a sua psique afetada, a sua mente afetada. Versículo de número 11 agora. Então o Senhor declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita será. Versículo 15.
porém inimizade entre você e a mulher. Versículo 16, a mulher, ele declarou, multiplicarei, eu acho que eu pulei aqui, né? Versículo 11, vamos voltar lá. Versículo 11, desculpe, irmãos. E Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Ah, eu não terminei o versículo 10. Versículo 10, e ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Versículo 10, e Deus lhe respondeu. Versículo 11, e Deus lhe perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore na qual eu lhe proibi de comer? Disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher, que foi que você fez? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então, em primeiro lugar, a queda é cósmica, queda teológica, afetou todo mundo. Em segundo lugar, afetou a nossa psique. Em terceiro lugar, afetou também a dimensão sociológica. O pecado agora afetou o relacionamento não só do homem com Deus, não só a sua psique, ou seja, o seu individualismo, mas afetou também o seu relacionamento com o outro. A mulher que era para ser a sua auxiliadora idônea, o homem que era para ser o seu cuidador, Deus vai dizer para o homem, né? Cuide, proteja. Agora eles estão brigando entre si, o homem aponta para a mulher. Foi a mulher, e não só para a mulher, mas para Deus também, que tu me deste. Foi a auxiliadora que o Senhor me deu, foi ela. Afetou os relacionamentos interpessoais. Ah, por que as pessoas brigam? Por que elas discutem? Por que sentem inveja? Por que sentem ciúmes? Por que se discutem? Por que há ruptura nos relacionamentos? Por causa do pecado. O pecado, então, ele afeta toda a natureza humana. O pecado também afeta a minha psique. O pecado agora também afeta sociologicamente todo o ser humano. O homem culpa a mulher culpa a serpente. Ninguém assume o erro. Ninguém assume o erro. Versículo de número 14. Então o Senhor declarou à serpente, uma vez que você fez isto, maldita é você. Versículo 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a dela. Ele lhe ferirá a cabeça e ela lhe ferirá o calcanhar. Versículo 16. E a mulher, ele declarou, multiplicarei grandemente o sofrimento da sua gravidez. Então, se de um lado eu tive a dimensão psicológica, agora eu vejo a dimensão física. Deus promete dor e sofrimento. Dor e sofrimento. Olha, afetou espiritualmente o relacionamento com Deus. Afetou a psique, a mente. Afetou os relacionamentos interpessoais. E me afetou também fisicamente. A dor agora que você sente do parto lhe será multiplicado. Você dará à luz com muita dor. A serpente vai ferir o calcanhar do teu filho. Afetou corporalmente também. É lógico que aqui há uma ilustração a respeito de Jesus, nós vamos falar daqui a pouco disso. Em quinto lugar, há também uma dimensão econômica. Afetou a economia. Olha só o que vai dizer o versículo de número 17. E ao homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento se alimentará dela todos os dias da sua vida. É com sofrimento, não é, irmão? Que você ganha lá o seu pão de cada dia. É com luta, não é? Quantos dias você passou sem dormir, com medo de perder o emprego? Ou se você é empresário, né, com medo de não conseguir manter o seu negócio. Quantas vezes você sofreu por causa do básico? Isso é causado por causa do pecado. Se o homem não tivesse pecado, e repito, né, esse sempre foi o plano de Deus, mas se o homem não tivesse pecado, o trabalho existiria, mas não seria com sofrimento. O trabalho nunca foi ruim. Nos novos céus e na nova terra,
quando Jesus voltar em glória, majestade e poder, para julgar os homens e mulheres de toda raça, língua, tribo, pequenos e grandes, vai haver trabalho. Quem não gosta de trabalhar, não queira ir para o céu não, não queira ir para o novo céu e nova terra não. Vai haver trabalho. Mas esse trabalho não será dessa forma. Eu vou trabalhar na minha vocação, vou trabalhar no meu chamado, eu vou glorificar a Deus com tudo, porque eu não terei mais diante de mim o pecado. Então afetou a economia. Agora o homem precisa suar, precisa sofrer para trabalhar. Mas não afetou só a economia, afetou também a ecologia, afetou o meio ambiente. Olha aí de novo para mim, versículo 17. Visto que você deu ouvidos à sua mulher, e você comeu e eu disse para não comer, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará, maldita é, versículo de número 18, e ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. A partir de agora então, vai ter espinhos. Antes o homem tinha acesso a todo fruto. Deus deu para o homem os animais, as árvores frutíferas, deu tudo. A partir de agora vai ser difícil por causa do pecado. Vai nascer praga, vai nascer espinho, vai nascer ervas daninhas. Por causa do pecado. Adão então representa toda a humanidade, uma depravação total. Corrompe tudo. A ecologia, a sociologia, a psicologia, a teologia, dimensão cósmica, as dimensões físicas, afetou tudo, irmão. Qual é o problema do mal? Essa é a pergunta que não quer calar. Os homens perguntam, por que existe o mal? O mal existe por causa do pecado, porque o pecado é a oposição a Deus, é a ausência de Deus. Mas se de um lado isso é terrível e é uma péssima notícia para mim e para você, de outro lado nós temos um Deus também que é de graça. E o Espírito de Deus nos leva novamente a Deus. Então as características da queda é a ausência ou oposição a Deus, é a destruição do pecador e é a universalidade da contaminação. O nosso problema não é o Covid. Covid é um problema, mas não é o problema. Está entendendo a diferença aqui, né? O nosso problema não é a economia do Brasil. A economia do Brasil é um problema. O nosso problema não é se eu vou conseguir os meus sonhos ou não conseguir os meus sonhos aqui na terra. O nosso problema é o pecado que nos faz ficar longe de Deus. A palavra de Deus vai dizer que nós ficamos em inimizade com Deus. O homem então, ele não se torna pecador ao longo da sua vida, ele nasce pecador. Em Romanos, capítulo 1 até o capítulo 3, o apóstolo Paulo vai trazer 3 tipos de... A primeira pessoa que ele vai trazer é o mundo gentílico da época, as pessoas que nunca tinham ouvido falar de Jesus. Isso está lá do capítulo 1, versículo 18, ao versículo 32. E lá o apóstolo Paulo vai dizer que mesmo os homens que nunca ouviram falar de Cristo, estão debaixo da condenação. Porque a natureza revela que Deus existe, mas o homem permanece distante de Deus, até porque a natureza, ela não tem poder de remissão de pecados, né, de redenção, mas ela mostra que existe um Deus todo-poderoso. No capítulo 2, do verso 1 ao verso 16, o apóstolo Paulo vai dizer que mesmo os moralistas, aqueles que dizem assim, mas eu sou um bom homem, eu sou uma boa mulher, eu não roubo ninguém, eu não minto, eu não traio a minha esposa, mesmo esses estão também perdidos em seus pecados. E são indesculpáveis diante de Deus, porque se você tropeçar em uma vírgula ou em um tio sequer da lei, você se torna culpado de toda ela. Do capítulo 2, versículo 17 até o 3:20, o apóstolo Paulo vai dizer que mesmo os judeus orgulhosos, que se gabavam de ter a lei e ter recebido ela por intermédio de anjos, também estavam perdidos porque eram sepulcros caiados.
Eram bonitos por fora, mas destruídos por dentro. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Por dentro, aquele sepulcro de mármore, bonito, até com um anjo assim. Eu vi esses dias lá no cemitério, um anjo assim guardando o túmulo. Mas e por dentro? Um corpo em estado de putrefação, de decomposição. Mesmo os judeus que guardavam a lei, ou seja, mesmo aquele homem e aquela mulher que tem a Bíblia na mão, que possui as alianças, os pactos de Deus, a glória de Deus sobre si, estão perdidos em seus pecados. Só há um caminho, só há uma verdade que pode livrar o homem. Quando Jesus começa lá em Mateus capítulo 5, a falar sobre o pecado, Jesus vai ensinar que quando nós desejamos em nosso coração, nós já pecamos. Não precisa ir lá e adulterar não, se eu desejo, no meu coração eu já adulterei. Então o pecado ele nasce também na intenção. Você tem um pecado objetivo, que é aquele que você pratica, e você tem o pecado que você nasce com ele. Então nós temos o pecado por intenção, nós temos o pecado por ação, e Tiago vai dizer que nós temos o pecado também por omissão. Se você sabe o que é o bem e não o faz, assim está pecando. Eu não vou fazer não, mas você sabe que é o bem, que é o certo, você não faz, você está pecando contra Deus. A conclusão é, existe uma má notícia estampada no jornal celestial: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É um anúncio para todos, mas nem todos, embora todos sejam chamados, como diz a palavra de Deus, muitos são chamados, poucos os escolhidos. A conclusão então é que existe uma má notícia, mas não existe somente a má notícia. O louvor pode subir aqui. Existe também uma boa notícia. Se Adão falhou no jardim, Jesus venceu também lá no jardim do Getsêmani. Se Adão falhou em seu relacionamento com a sua amada, Jesus venceu o mundo, o pecado, Satanás, em obediência a Deus e para a glória de Deus, pela sua amada, a igreja. Se Adão falhou, e isso trouxe desdobramentos físicos, temporais, eternos para a humanidade, Jesus venceu. E já começou, mas ainda não terminou. Restaurará todas as coisas. E se Adão teve um estado de graça, o nosso estado de graça será ainda mais elevado do que o de Adão, porque nós jamais pecaremos de novo. Para citar aqui, Deuteronômio: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e se arrepender, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos altos céus, sararei sua terra. Eu vou abrir as janelas dos céus, eu vou cair chuva, eu vou abençoar o meu povo. Então o chamado de Deus para nós, para vocês que estão aqui, que estão acompanhando pela internet, o chamado é para todos: arrependam-se dos seus pecados. Creiam em Cristo, porque Ele venceu no jardim, porque Ele venceu Satanás, porque Ele venceu o pecado, porque Ele venceu o mundo. Ele suportou a ira de Deus sobre os seus ombros por causa do pecado de Adão e por causa dos nossos pecados objetivos, aqueles que realizamos porque nós queremos, com intenção, ou por aqueles que nós realizamos porque nascemos com esse pecado, ou por aqueles que nós realizamos por omissão. Jesus pagou pela culpa dos seus pecados. E se isso parece pesado demais, falar, estou lascado porque o pecado é pesado demais, Jesus vai dizer: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus vai dizer: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus vai dizer: tragam para mim o seu fardo, tragam para mim o seu jugo. Eu vou colocar sobre vocês um fardo e um jugo que é leve, que é suave, porque é isso que eu faço. Eu carrego o seu peso do seu pecado. Eu enfrento a justa ira de Deus em seu lugar.
E todo aquele que olhar para Jesus com esta fé, com esta esperança, alcançará misericórdia. E agora, por causa de Jesus, você pode ter um relacionamento correto com Deus. A sua queda teológica, o efeito cósmico do seu pecado, começa a ser redimido pelo sacrifício de Cristo. Eu digo começa, porque haverá um dia em que plenamente Deus concluirá a obra. Ela foi consumada, o resgate foi consumado, mas nós ainda estamos diante do pecado, e ainda pecamos, mas haverá um dia que o pecado não será mais um problema, o mal não existirá mais, porque as primeiras coisas se passaram, e eis que o Senhor tudo novo fez. Jesus restaura todas as coisas. Olhe para Jesus com fé, olhe para Jesus com esperança, e os seus pecados estarão com os dias contados. Quantos aqui gostariam de ser perfeitos, de nunca errar em nada? Faz assim com a sua mão, vamos ver. Será? Alguns não? Alguns não queriam ser perfeitos? Ah, levantaram, né? Pois é. Olhe para o alvo, olhe para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Avance em direção ao alvo. O alvo é Jesus, com toda a sua força, como um atleta, vai dizer o apóstolo Paulo, que está vendo a faixa da vitória logo ali na frente, e ele corre em direção àquela faixa, com todo o seu esforço. Lembre-se, querido, a graça e a soberania de Deus excluiu o mérito, a gente não merece, mas não excluiu o esforço. Sede santo, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Você precisa aprender a lutar contra o pecado, aquele pecado que está dentro de você, nas suas intenções, aqueles pecados que você pratica e aqueles pecados por omissão. O chamado de Deus é para que você caminhe em santidade, e o seu relacionamento com Deus será restaurado, o seu relacionamento com o próximo será restaurado. Se eu tenho um bom relacionamento com Deus, eu terei também um bom relacionamento com o próximo. Se eu não estou bem com Deus, meus relacionamentos interpessoais também não estarão bem, estarão todos destruídos, Então busque a Jesus, confesse os seus pecados, porque quem com o coração crê e com a boca confessar, será salvo.